Pessoal, continuando aí o estudo sobre a segunda queda dos anjos, né, pessoal? Então é importante, já convido você, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e com certeza é um estudo profundo. Já foi o primeiro vídeo e muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, conhecer da palavra do Senhor da mesma maneira que você está aí aprendendo esse estudo profundo da segunda queda dos anjos. E já falei o motivo das pessoas, muitos teólogos não conseguirem fecharem esse estudo por causa da tradução João Ferreira de Almeida, que colocaram os filhos de Deus como da linhagem de Sete, que foi o catolicismo. E na verdade não é. A tradução original é os filhos de Elohim Benai, que são anjos, tá, pessoal? Então por isso é importante você atentar para isso. Aí, pessoal, continuando o estudo, em Gênesis, no capítulo 7, versículo 17, vai dizer, Gênesis, no capítulo 7, versículo 17, sobre as pessoas que ficaram vivas no dilúvio. Ó, durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Nasceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram, cresceram muito sobre a terra, a arca flutuante sobre as águas subiram cada vez mais sobre a terra, e mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pareceu então toda que fervilha sobre a terra, e todos os homens. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis, as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. A enchente sobre a terra durou 150 dias. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente vê que com o dilúvio, né, morreram todos, exceto Noé e mais 7 pessoas, né, que ficaram aí, que foram preservados por Deus, tá, pessoal? Aí, pessoal, depois do dilúvio, até hoje, 2 Pedro 2,5, é importante a gente atentar, pessoal. Eu sempre falo para as traduções, tá, pessoal? Tradução não é toda a Bíblia que preservou. Atenção para as traduções. 2 Pedro 2,5 vai nos relatar o seguinte. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. Aí, pessoal, também a gente vê que todas as cidades ali da circunvizinhança ali, foram destruídos, né? Não ficou nada sobre a terra, exceto Noé e sua família. Aí, pessoal, o 2 Pedro aí 2,5 vai se dizer, né, que não poupou nem o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre os ímpios, preservou apenas 8 pessoas. Então, 8 pessoas que foram preservadas por Deus. Aí, pessoal, veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, que vai se falar em Judas. Judas vai falar sobre o período aí das cidades ali. Judas, no versículo 9, vai dizer assim, quer ver?
E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava... Não, me perdoe. Judas, versículo 8, vai dizer assim: ora, estes agem do mesmo modo na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. E no mesmo entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Aí essa parte aí de Judas no versículo 9, versículo 8, versículo 9, então se falaram aí que das blasfêmias que foram aí desprezado a autoridade, e na sequência aí fala da morte de Moisés, né? Então aqui foi o período aqui que fala da sequência aí da morte de Moisés, quando a gente vê aí que o arcanjo Miguel disputava com o diabo, discutindo a respeito. Algumas bíblias, pessoal, vai dizer assim, contendia. Então, as traduções aí que variam muito, tá, pessoal? Então, que disputavam, vai ter bíblia que é totalmente errada, disputavam aonde estava o corpo, né, pessoal? Então, essa tradução não é a certa, não é a correta. Então, a palavra mais correta, né, que seria aí discutia, contendia, é a palavra da tradução correta, tá, pessoal? Então, se fala da sequência aí da morte de Moisés. Aí, pessoal, Judas no versículo 6 vai dizer assim, ó: e quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Então, os anjos que não guardaram o seu principado. Então, tá, pessoal? Então, fala tudo da mesma revolta que aconteceu no céu. Então, esse de Judas aqui, os anjos que não conservaram aí. 2 Pedro também, também fala da mesma época. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5 também, pessoal. 2 Pedro, no 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5 vai dizer assim: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Nem poupou o mundo antigo, mas atraseu o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. Aqui, pessoal, tudo se fala Judas 6, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, e Gênesis, no capítulo 6, do versículo de 1 a 4, se fala da mesma época. É a mesma época, tá, pessoal? E as observações que eu tenho que trazer para vocês: que os anjos da primeira queda, eles não estão e nunca ficaram presos. Os da primeira queda, a palavra do Senhor nos orienta. As referências para você acompanhar aí, Efésios no capítulo 6, versículo 11 e 12. Tiago, pessoal, também no capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. E João 13, no versículo 2 também. Lembrando aí Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 12. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, ou seja, as armadilhas
do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o principado, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Aí, pessoal, a gente vê a palavra do Senhor, que está falando aí que a nossa luta não é contra o reino físico, mas é no reino espiritual, tá, pessoal? O combate é espiritual. E também, pessoal, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, para que a gente possa, a cada dia, pessoal, aprender da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a coisa mais gratificante quando a gente dedica tempo para estudar, para aprender a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que liberta do erro, da mentira, do engano, da escravidão. Hoje muitas pessoas têm vivido o evangelho que escraviza, o evangelho do jugo, né, pessoal? E Cristo nos libertou para nós sermos livres, não mais escravo de sistema religioso, do jugo, tá, pessoal? Tiago, no capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, pessoal, a palavra está falando aí para nós sujeitar a Deus e resistir o diabo, né? Que ele vai fugir de nós. 1 Pedro também, pessoal. 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Pessoal, eu já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa aprender mais e mais da palavra do Senhor, conhecer mais da palavra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está aí comigo, você que está aprendendo da palavra do Senhor, é muito gratificante ter você aqui comigo. Pessoal, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: sede sóbrios e vigilante, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão, a rugir, procurando a quem devorar. Tá vendo, pessoal? O diabo, ele anda ao nosso redor. Algumas Bíblias, traduções, vai dizer que ele anda ao nosso redor. Algumas dizem até de redor, mas ao nosso redor, procurando a quem tragar. Pessoal, e João, no capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim, ó, João, no capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim: disseram-lhe os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Aí quando questionaram a Jesus do testemunho, então aí ele foi falando que, embora se eu dê testemunho de mim, que o testemunho dele não é válido. E aí, pessoal, a gente vê que a palavra do Senhor, ela, a cada dia que a gente vai estudando, a gente vai ver que ela vai fechando, tá, pessoal? E então, qual a situação do diabo, de Satanás e seus anjos após a queda? Eles estão aqui na terra. Infelizmente, estão aqui na terra. Mas os da segunda queda, eles estão presos no Tártaro. Então, que é na prisão, e só vão ser soltos no grande dia da tribulação, na grande tribulação, tá, pessoal? Então, pessoal, agora só tentando aqui, pessoal, que o termo os filhos de Deus, ele é aplicado 3 vezes
no Antigo Testamento. E todos esses textos referem aos seres angelicais, que são anjos, tá, pessoal? Jó 1,6, que diz assim, quer ver? Jó 1,6, que esse fato, pessoal, de Jó, ele aconteceu, foi na terra. Então, tá, pessoal? Então, foi na terra. Então, só para que você possa atentar para isso aí, Jó 1,6, que vai dizer assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Yahvé, entre eles veio também o Satã. E Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo, respondeu o Satã. E Yahvé disse a Satã: reparaste o meu servo Jó? Na terra não há outro igual, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. E aí a gente vê que essa parte aí de Jó, no dia aí que os filhos de Deus vieram apresentar diante de Deus, são anjos, tá, pessoal? Então, essa parte aí, esse fato aconteceu no céu, então não é na terra, tá? E no céu aí, na presença, não na presença aí de pessoas, de seres humanos. Então, só para que você possa tentar aí. Então, Jó 1,6 aí, quando os filhos de Deus vieram apresentar, então, esse fato aconteceu na terra. Esse fato não aconteceu na terra, pessoal, foi no céu. Então, tá, pessoal, atentando aí que esse fato aconteceu, não foi na terra, foi no céu. Então, e também não na presença de seres humanos, tá, pessoal? Então, isso aí aconteceu no céu, tá? Nos céus, né? Porque a palavra correta, a tradução correta é céus, né? As traduções de João Ferreira de Almeida não traduziu a tradução correta, que é céus, tá, pessoal? Mas aí, pessoal, nesse período aqui, então, aconteceu no céu, não era na terra. Jó, pessoal, Jó, no capítulo 2 também, vai dizer também do mesmo, que são anjos. Jó, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahvé, entre eles veio também Satã. Aqui a gente vê que também está falando os filhos de Deus apresentaram aí, que são anjos, tá, pessoal? Então, e o ponto que nós devemos atentar que em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que somente a partir da nossa fé, da nossa convenção, da nossa fé em Jesus, que nós somos chamados de filhos de Deus, tá, pessoal? Então, João aí, no capítulo 1, versículo 12, então vai dizer assim, ó, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente a partir da nossa convenção que nós somos chamados de filhos de Deus, porque a Bíblia trata como filhos da ira, filhos da perdição. Então, e quando nós aceitamos a Jesus, aí que nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Jó, no capítulo 38, pessoal, também é muito importante a gente atentar para esse versículo. Versículos 6 e 7 de Jó, no capítulo 38, versículo 6, que diz assim: onde se encaixam as bases, ou quem assentou a sua pedra angular, entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus. Então, esse aqui também são os filhos de Deus, anjos, tá, pessoal? Então, se fala de uma época aí que não havia seres humanos,
ainda criado, mas os filhos de Deus, eles celebravam, algumas tradições vai dizer aí, cantavam de alegria, né? Então, é muito importante a gente atentar. Outro ponto, pessoal, a Bíblia usa a palavra espíritos para designar seres angélicos, anjos. As referências, Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 e 14, Efésios também 6, 12. Então, pessoal, Hebreus vai dizer também, tá, pessoal? É importante a gente atentar que espíritos são designados aí também para anjos, tá? Hebreus no capítulo 1, versículo 7, para que a gente possa compreender aí a palavra do Senhor. Pessoal, a coisa mais maravilhosa é a gente estudar a palavra do Senhor, tá, pessoal? Estudar com entendimento, né? Porque tem muita gente já vai para a palavra do Senhor cheia do seu ego e aí não dá certo. A palavra do Senhor é para a gente ir com o coração aberto para aprender. Somos eternos aprendizes, né, pessoal? Pessoal, Hebreus no capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: a respeito dos anjos, porém, ele declara: torna-se em ventos os seus anjos e chama de fogo os seus ministros. Tá vendo, pessoal? Aqui a palavra espíritos, algumas traduções aí também vai dizer um pouco diferente. João Ferreira de Almeida, mas essa aqui diz que a respeito dos anjos, porém ele declara: torna-se em ventos os seus anjos. Então ele está falando aqui de seres angélicos, tá, pessoal? Versículo também no capítulo 1 de Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 também vai dizer assim: e mais, porém nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui com os filhos que Deus me deu, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, e por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Aqui, pessoal, está falando, ó, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Tá vendo, pessoal? Aqui se fala do sacerdócio de Cristo, então se fala desses anjos, né? Algumas traduções aí se tratam em espírito, né? Então são para designar os seres angélicos, né, pessoal? E 1 Pedro 3,19, só para a gente voltar aí para a gente nessa mesma passagem, que é uma dúvida que eu quero esclarecer para vocês. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar para gente morta no tempo aí de Noé? Veja o que a palavra de Deus diz. Será que Jesus foi pregar para pessoas mortas que já morreram? Será? Esse tema aí, pessoal, nós vamos ver agora o que a palavra do Senhor diz. Pessoal, Hebreus no capítulo 9, versículo 27. Hebreus no capítulo 9, versículo 27. Que vai dizer assim, pessoal, ó, Hebreus no capítulo 9, versículo 27. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem a um julgamento. Algumas Bíblias vai dizer assim: o homem está ordenado a morrer uma vez só, e depois disso é o juízo.
ou seja, o julgamento. Essa aqui já disse até o julgamento, algumas pode até dizer aí juízo. Então já é o julgamento. Por quê? O homem está condenado a morrer uma só vez. Então, depois disso aí é o juízo. Então, Jesus ele não foi pregar. Será que Jesus foi pregar para gente morta? Como as escrituras vai nos ensinar, pessoal? Jó, a palavra do Senhor, ela nos... Nossa, Jó é um livro que nos ensina muito, e principalmente acerca da morte, né? Que muita gente aí, pessoal, já viu o pessoal falando cada asneira aí, sem rodar nas escrituras. Pessoal, Jó, no capítulo 14, versículo do 10 ao 12, vai dizer assim: o homem, porém, morre e jaz inerte, expira o mortal. E onde está ele, as águas do mar podem sumir, baixar os rios e secar, jaz, porém, o homem não pode levantar-se. Os céus se gastariam antes de despertar ou de ser acordado do seu sono. Aí, pessoal, inclusive, eu quero até mostrar aqui para vocês também a outra tradução, tá, pessoal? Só para que você venha entender aí a palavra do Senhor de forma mais aguçada, pessoal. Pessoal, eu sempre tenho falado, né, da importância de nós estudarmos a hermenêutica. A hermenêutica é a matéria mais importante de toda a teologia. Se você quer ser um estudioso, um pregador, um professor de excelência, você deve dedicar à hermenêutica. A hermenêutica, ela é a base para as nossas vidas, né? Para que a gente possa aprender e chegar ao conhecimento aguçado da palavra do Senhor, é dedicar à hermenêutica. Aí, pessoal, e por isso eu tenho dedicado aí há 12 anos na interpretação de texto. A hermenêutica é a arte da interpretação. Dedica aí, busca. Pessoal, Salmos, no capítulo 9, essa aqui é a Bíblia israelita restaurada, vai dizer assim, no versículo... Não, pessoal, deixa eu pegar aqui o Salmos 146, Salmos 146, que vai dizer assim, ó, Salmos 146, versículo 4: sai-lhe o ruache e ele volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Qual é a condição da pessoa que morre? Sai o seu espírito e ele volta para a terra. Então, pessoal, e vai se dizer assim: e perecem todos os seus pensamentos. A pessoa, após a morte, ele está na sepultura, inconsciente. Não tem como Jesus ter ido pregar para gente morta, porque estaria até em contradição com a palavra do Senhor, tá, pessoal? Salmo 146 vai dizer que o espírito sai da pessoa e a pessoa vai para o pó. E ali, algumas traduções vai dizer que a pessoa está no esquecimento. A morte é considerada um sono profundo, é o esquecimento, não tem ciência, não tem sabedoria, tá, pessoal? Pessoal, já convido você a se inscrever no meu canal, inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Pessoal, lembrando que a continuação desse estudo, a segunda queda dos anjos, ele vai continuar no vídeo 3. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve aí nesse vídeo 2, e você possa continuar aí no vídeo 3, tá, pessoal? Assista aí o vídeo 3, conto com a sua audiência. Muito obrigado.